Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, é com a paz do Senhor que eu saúdo aos irmãos. Amém. Que alegria poder estar aqui pela primeira vez, junto desse povo de Deus, nesse evento, Abala Valinhos. Que alegria estar aqui junto com a Bispa Irene, toda a diretoria, Pastor Rogério, Pastor Cleito Simões, Pastor Paulo também, vice-presidente. Deus seja louvado. Meus irmãos, aqueles que têm a Bíblia ao seu alcance, eu quero convidá-los para abrir comigo no livro de 2 Reis. O capítulo é o de número 4 e o versículo de número 38. Livro de 2 Reis, o capítulo de número 4 e o versículo de número 38. Alegria também em estar na minha companhia, a presença ali do meu pai, que sempre me incentivou, sempre me apoiou. E cheguei aqui debaixo das suas orações. A minha mãe também, que sempre intercedeu. Toda a minha família, Deus abençoe, Deus seja louvado. Livro de 2 Reis, capítulo 4 e o versículo de número 38. Aquele que encontrou confirma com glória a Deus. E Eliseu voltou novamente a Gilgal. E houve uma fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados diante dele. E ele disse ao seu servo: prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E um saiu ao campo para colher ervas, e encontrou uma parra brava, e ela colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço. E veio e as desfiou na panela de sopa, porque eles não as conheciam. Assim eles derramaram para que homens comessem. E sucedeu que enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: ó tu, homem de Deus, a morte na panela. E eles não puderam comer. Mas ele disse: então trazei comida. E lançou na panela, e lhe disse: derramai para o povo, para que possa comer. E não havia mais mal na panela. Aleluia. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, meus queridos, esse texto já é bem conhecido por nós. Na verdade, quando se fala sobre os discípulos dos profetas, é aqueles que estavam todos agrupados, reunidos para aprender, se dedicavam ao estudo da palavra, se dedicavam à Torá, e eles estavam nesta comunhão, quando na verdade o profeta Eliseu, aquele que é o sucessor de Elias, voltando a Gilgal, Elias vai ter algumas dificuldades, Elias vai ter alguns problemas. E a primeira dificuldade que aquele homem encontra ao regressar para Gilgal é a fome. É o que o texto está nos dizendo. Havia fome naquela terra quando Eliseu voltou a Gilgal. Amados, a fome em toda a Bíblia, houve 13 períodos de fomes. Nesta ocasião foi o 7º período de fome. E quando nós olhamos para o que a fome representa na Bíblia, na verdade a fome ela representa um julgamento de Deus, um período em que Deus está julgando o seu povo. Amados, quando olhamos para o cenário atual do que a igreja está vivendo, muitas das vezes nós nos questionamos, perguntamos: será que se nós também nos dias atuais não estamos vivendo dias de fome espiritual? Entenda, meus irmãos, bem esta palavra. E Eliseu, voltando a Gilgal, se depara com aquele cenário, se depara com aquela situação. E os discípulos dos profetas vão dizer, porque as pessoas sempre vão procurar quem? O homem de Deus, a mulher de Deus. E vale a pena você andar na presença de Deus, vale a pena você servir ao Senhor, vale a pena você ser um servo fiel.
Sabe por quê? As pessoas reconhecem Deus na sua vida. As pessoas reconhecem Deus na sua vida. Vale a pena, vale a pena, vale a pena ser fiel. Aleluia. E os discípulos dos profetas vão procurar agora o homem de Deus, porque é o homem de Deus que vai dar a estratégia, vai dar a solução. Homem de Deus, o que é que nós vamos fazer? Olha, faz aí um grande ensopado, prepare uma comida para todo o povo. E o que o texto nos diz? Sai aquele homem, algum dos discípulos dos profetas, à procura de comida, à procura do que comer. E a Bíblia nos diz que quando ele está saindo à procura, ele encontra uma espécie de parra brava, uma espécie de parra venenosa. Seria colossíntidas, algumas traduções vão dizer, outras traduções vão dizer coloquíntidas, mas que eram a mesma coisa. Era uma espécie de um pepino venenoso. E eles pegam todo aquele alimento, fazem um grande caldo, um grande ensopado, naquela expectativa. Mas não era alimento para a vida, não era alimento que ia fazer coisa boa. Sabe o que é isso? A fome é necessidade. Quando está na fome é necessidade. Quando se está na fome, se está na escassez. E na escassez, amados, nós tomamos atitudes questionáveis, fazemos coisas que outrora não fazíamos. E eu vou te dar um exemplo. Se você um dia passar por tamanha dificuldade, e você tiver algum bem, que talvez alguém da sua família, o seu pai, a sua mãe, precisar de uma cirurgia, e for muito caro, mas lá você tiver algum carro, algum veículo ou outro bem, você se dispõe daquele bem, para que aquela necessidade seja saciada, mesmo que aquele bem seja vendido por um valor bem menor, mas você se dispõe para que a necessidade seja atendida. O que é isso? Diante do desespero, tomamos atitudes questionáveis. Diante da pressão, da ansiedade, nós temos atitudes questionáveis. Outro problema que o profeta Eliseu encontra naquela terra é o despreparo dos discípulos, é o despreparo daquelas pessoas. Porque se eles são daquela terra, são daquela região, eles sabem que aquele alimento não é para comer, aquele tipo de erva não era para fazer ensopado. Mas diante do desespero, diante da circunstância, tomaram uma atitude precipitada. Amados, e aqui está um dos grandes segredos ministeriais: não é começar primeiro, como muito bem já falou aqui os nossos pastores que nos antecederam. Não existe essa disputa, não existe esse negócio de começar primeiro. Na chamada ministerial, aleluia, não importa se você começou há 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos. O certo é que se começou há mais tempo, você tem mais experiência, você tem mais bagagem. Mas Deus, aleluia, tem o chamado para todos. Deus, Ele quer usar a todos. Basta eu e você dar esta liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Aleluia. Olha o despreparo dos discípulos, olha o despreparo daqueles homens. Isso me faz me lembrar de uma palavra do joio e do trigo. Quando Jesus nos conta uma parábola que havia o joio e havia o trigo, mas não poderia tirar o joio do meio do trigo. E sabe o que o texto diz?
que foi o inimigo que plantou o joio no meio do trigo. E é forte esta palavra, porque a intenção do inimigo é tentar causar discórdia, a intenção do inimigo é tentar causar separação, a intenção do inimigo é provocar a ira entre os irmãos. Meu amado, minha amada, isto não é coisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que aqui não existe. Nós estamos guardados e protegidos, aleluia. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe onde nasceu esse negócio de disputa? Havia um ser angelical, querubim da guarda, é o que Ezequiel vai nos dizer. E em Isaías ele diz que ele subiria até o alto dos céus. E subirei até o alto. Olha o que havia em seu coração. Ali foi a primeira tentativa de disputa. Ali foi a primeira tentativa de querer ser. E nasceu ali, e com orgulho ele caiu, se tornou um anjo caído, e hoje está tentando atrapalhar a vida dos irmãos, hoje está tentando, aleluia, disseminar, aleluia, essa discórdia, está tentando espalhar, meu irmão, o terror entre nós. Mas vai ser quebrado nesta noite toda a maldição, vai ser quebrado nesta noite toda a palavra de derrota, vai ser quebrado nesta noite, aleluia, toda a palavra contrária. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez o teu ano de 2023 foi de percas, de lutas, dificuldade, pessoas que faziam de amigo, davam tapinha nas tuas costas, mas por trás, aleluia, não era amigo nada. Na primeira oportunidade tentaram fazer uma cova para te jogar lá, como os irmãos de José. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus vai nos dar a vitória nesta noite. Deus vai colocar pessoas sinceras ao nosso lado, pessoas que queiram crescer junto conosco, pessoas que queiram pagar o preço junto conosco, pessoas que vão estar conosco no momento da honra e da vitória. Aleluia. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai te dar a estratégia para você poder vencer. Em tempos de fome, em tempos de necessidade, a gente faz atitudes questionáveis. O outro problema que havia, que Eliseu encontrou naquele tempo, foi o despreparo. Amados, e os discípulos dos profetas estavam todos reunidos. Quem se lembra quando Elias questionou a Deus que ele estava sozinho, e Deus responde a ele: você que pensa, eu ainda guardei, eu ainda separei 7.000 homens que não se curvaram, 7.000 que não se dobraram a Baal e nem a imagem que ele levantou. Aleluia. Era esses que estavam reunidos, estavam agrupados. E em toda a Bíblia nós vemos que o profeta, ele entrega a mensagem de Deus, ele entrega o recado de Deus. O profeta, ele confronta o pecado. O profeta, ele entrega a mensagem. O profeta, ele anuncia um evento futuro. E os profetas atuais, como é a questão? Que dia que estamos vivendo da igreja? Aqueles que se dizem profeta ainda continuam pregando a palavra, ou por amizade deixam de falar a verdade, deixa de confrontar. Quem se lembra daquela história, de um acontecimento, Natã e Davi? Natã chega diante de Davi, rei de Israel, e começa a contar uma história. Davi, rei, havia um homem muito pobre e outro muito rico. Este homem rico tinha ovelhas, gados. O homem pobre não tinha nada a ser uma ovelha.
veio um homem viajante, e este homem rico recebeu este viajante. Mas na hora de saciar a fome dele, ele não quis matar dos seus animais. Foi lá e tirou daquele que não tinha nada, tirou da pessoa mais pobre. Davi fica enfurecido, um sentimento de raiva, e ele diz: este homem deve morrer. E o que o profeta Natan vai dizer: Rei, este homem é o Senhor, este homem é você. Quem se lembra de outra história também? Saul. Deus diz a ele: olha, vai lá e extermina os amalequitas e o rei, todos que estiverem ali, tira a vida de todos. Pois quando esses voltaram do Egito, esses não tiveram misericórdia do nosso povo. E o que Saul vai fazer? Ele vai usar de estratégia. Eu vou separar os melhores bois, os melhores animais, das melhores coisas. E Deus rejeitou. Samuel chega diante de Saul e fala: rapaz, eu estou ouvindo aí um barulho, estou ouvindo um gemido de animal, o que é isso? Ele diz: eu separei dos melhores animais, vamos juntos sacrificar. Samuel vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu vou sacrificar coisa nenhuma. Deus te rejeitou, rapaz. Você desobedeceu a palavra de Deus, você desobedeceu a voz do Senhor. Aleluia. Profeta ainda continua entregando a verdade, profeta ainda continua. E se engana quem pensa que é pouco nada. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Olha aí embaixo quanto profeta tem. Se tem profeta nesta noite, levanta uma das tuas mãos e dê glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Deus ainda continua falando, Deus ainda continua preservando os fiéis da terra, Deus ainda continua guardando os seus servos fiéis. Aleluia. Vale a pena ser fiel, mesmo que tentem fazer covas para te matar, mesmo que tentam criar história para te ferir. Se engana que é o teu fim. Estão achando que 2023 você parou, você morreu, você não iria cantar mais, não iria pregar mais. Mas nesta noite Deus está tirando a morte do meio da panela. Deus está tirando a morte do meio da panela. Quem crê nesta palavra pode dar glória. Quem crê nesta palavra pode levantar a mão e adorar a Ele. Meu amigo Daniel Cruz, um outro problema que Eliseu tinha naquela situação, quando eles jogam aquela parra brava, aquele pepino venenoso, na fome eles começam a comer, e comendo, eles gritam: morte na panela. Às vezes por inocência participaram daquele banquete, e às vezes por inocente estão tentando. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Isso é uma palavra profética, é o Abala Valinhos 2024. Por uma situação tentaram fazer uma cova para você, para destruir o teu ministério, para acabar com a tua vida. Mas Deus, nesta noite, está quebrando todo o mal, toda a maldição que havia contra você. Ei crente, você tem andado na presença de Deus,
você tem servido a Deus de todo o coração, fica tranquilo, fica tranquila. Macumba não pega em crente, macumba não pega em crente, macumba não pega em crente. A palavra de maldição não vai te atingir, a palavra de maldição não vai te atingir. Aquele teu vizinho que não gosta de você, aquela pessoa que não gosta lá do meio da tua família, lá na tua empresa, que tem tentado te prejudicar, tem tentado te destruir, Deus vai tirar o veneno do meio da panela. Deus vai tirar o veneno do meio da panela. Deus vai tirar o veneno do meio da panela, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Você vai ver o extraordinário de Deus acontecer na tua vida. Aleluia. Eliseu vai dizer: pega a farinha, joga aí dentro da panela, mistura. O milagre não está na farinha, mas o milagre está representado nisso. É igual a mulher do fluxo de sangue. O milagre não está no toque, mas o milagre estava representado no toque, na forma que ela tocou Jesus. Eu tenho a minha família de todo jeito, mineiro, baiano, pernambucano, e a minha avó ainda viva é pernambucana. E toda vez que ela me vê, ela quer orar por mim. Eu falei: vó, hoje à noite, ela com o cabelinho branco, com mais de 90 anos, vó, ora aí por mim, eu vou estar lá no Abala Valinhos. Ela orou por mim, pegou na minha mão. A oração das gerações que vieram, nós devemos respeitar, pois é o povo, é as pessoas que nos lançou, é o pessoal, é toda as pessoas que estão na nossa volta, que tem nos cobrido de oração, da proteção espiritual. E aqui para encerrar, sabe o que a minha avó diz? Toda vez que eu vou comer, ela senta, fala: senta aí, meu filho. Ela quer que eu sento do lado dela, na mesa, junto com ela. E ela come cuscuz, todas aquelas comidas de nordestino. E na comida dela não pode faltar farinha. Ela fala: mistura aí com feijão, filho, você vai ficar forte. Mistura com feijão que você vai ficar forte. Meus irmãos, vamos comer farinha que nós vamos ficar forte. Vamos comer farinha que nós vamos ficar forte. Aleluia. A palavra ainda nos sustenta, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra salva, a palavra transforma. É a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Meu muito obrigado, pastor Cleito, toda a diretoria, a esse evento, a esse trabalho. Deus abençoe. Bate palmas para adorar Jesus.